Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje, em nossa aula, vamos falar sobre representação de funções seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, equações trigonométricas simples com solução na primeira volta, além de identificarmos os gráficos das funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e falaremos também sobre função exponencial com suas representações e resoluções. Olá! Nas aulas anteriores aprendemos que o ciclo trigonométrico tem centro na origem O, ponto 0 e 0, de um plano cartesiano com uma unidade de raio. O plano cartesiano divide o ciclo trigonométrico em 4 partes semelhantes, chamadas de quadrantes, iniciados a partir de AO, conforme você pode ver na figura. Vejamos agora as figuras apresentadas. Na primeira circunferência, temos o primeiro quadrante, que vai de 0 a 90 graus, o segundo quadrante, que vai de 90 a 180, o terceiro, que vai de 180 a 270, e o quarto, que vai de 270 a 360. Vejam as indicações que elas estão expressas em graus e em radianos. Na segunda circunferência você vê essa representação na forma de radianos. Então eu tenho que no primeiro quadrante ele irá de 0 a π sobre 2, o segundo de π sobre 2 até π, o terceiro de π até 3π sobre 2 e o quarto de 3π sobre 2 até 2π. Vejamos alguns exemplos. Exemplo A, o arco de 51 graus é um arco do primeiro quadrante. O arco de 120 graus é um arco do segundo quadrante. O arco de 180 graus não pertence a nenhum quadrante, e sim ao eixo X. O arco 201 graus é um arco do terceiro quadrante. O arco 345 graus é um arco do quarto quadrante. Já o arco de 270 graus não pertence a nenhum quadrante, e sim ao eixo Y. Mas para sabermos qual quadrante que os ângulos ocupam, devemos determinar a congruência entre os ângulos. Para isso, basta aplicarmos a relação a seguir. Do primeiro quadrante até o segundo quadrante, utilizamos a expressão 180 menos x. Do primeiro quadrante ao terceiro quadrante, utilizamos a expressão 180 mais x. E do primeiro quadrante ao quarto quadrante, utilizamos a expressão 360 menos x. É importante saber que x é o ângulo do primeiro quadrante que será levado em consideração. Não esqueça disso. Então vamos ver o exemplo a seguir. Determinar os ângulos congruentes a 45 graus em todos os quadrantes. No segundo quadrante temos 180 menos 45, que é igual a 135 graus. No terceiro quadrante, 180 graus mais 45 graus, que é igual a 225 graus. No quarto quadrante, 360 graus menos 45 graus, que é igual a 315 graus. Vamos ver agora o seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Observe a figura. É possível determinar os valores de seno e de cosseno de um ângulo θ qualquer. Por isso, é importante construir esse ângulo no círculo trigonométrico como demonstramos na figura. Observação. Não esqueça que o eixo X, eixo das abscissas, representa o cosseno e que o eixo Y, eixo das ordenadas, representa o seno. Assim, para o eixo Y, seno, posição vertical em pé. Observe a figura. Neste caso, é possível determinarmos os valores para 0 graus, 180 graus, 360 graus, 90 graus e 270 graus. Os valores 0 graus, 180 graus, 360 graus não têm representação
no eixo dos senos, y. Assim, os valores do seno somente existirão para 90 graus e 270 graus, pois pertencem ao eixo y. Agora, na figura a seguir, para o eixo x cosseno, consideremos a posição horizontal, deitado. E repare que os valores de 90 graus e 270 graus não têm representação no eixo dos cossenos. Assim, os valores do cosseno somente existirão para 0 graus, 180 graus e 360 graus, pois pertencem ao eixo x, que chamamos de eixo das abscissas. Repare que os valores de 90 e 270 graus não têm representação no eixo dos cossenos. Assim, os valores dos cossenos somente existirão para 0 graus, 180 graus, 360, pois pertence ao eixo x, eixo das abscissas. Abaixo os valores dos ângulos que pertencem aos eixos x e y para seno e cosseno. Vejamos. Seno de 0 graus é 0, cosseno de 0 grau é 1. Seno de 90 graus igual a 1, cosseno de 90 graus igual a 0. Cosseno de 180 graus menos 1, seno de 180 igual a 0. Seno de 270 graus igual a menos 1, cosseno igual a 0. Seno de 360 graus igual a 0 e cosseno de 360 igual a 1. Agora, vamos pensar na tangente. Observe a figura. Sobre a tangente e a sua definição no círculo trigonométrico, podemos fazer a seguinte observação. Definiremos para o mesmo raio de unidade 1, citado acima, para o seno e para o cosseno. Observe que o ponto T é ponto de encontro das retas OM no eixo das tangentes, reta vertical ao eixo X, ou também chamada de perpendicular, pois passa pelo ponto A. Observe na figura que a tangente de alfa é a ordenada do ponto T. Perceba que o arco AM está no ciclo trigonométrico na medida alfa radiano, definido com alfa maior ou igual a 0, menor ou igual que 2π radiano. Alfa é diferente de π sobre 2 e alfa é diferente de 3π sobre 2, onde T, o ponto de encontro da reta OM, com a reta perpendicular vertical ao eixo das abscissas, passando pelo ponto A. Bem, pessoal, agora iremos falar um pouco sobre função exponencial, sua representação gráfica, classificação, propriedades e resolução de algumas equações. Função exponencial. Olá, pessoal. Nesta aula, vamos estudar sobre função exponencial. Mas, para ajudar, é preciso revermos rapidamente um pouco de potenciação. Vejam os exemplos. Eu considerei algumas situações que podem nos ajudar a rever rapidamente algum conhecimento sobre potenciação. Então vamos lá. No primeiro exemplo, 3 elevado a 0, 1. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5 igual a 125. 6 elevado a menos 1. Neste caso, para tornar o expoente positivo, é necessário inverter a base. O inverso de 6 é 1 sobre 6. Então tem como resposta 1/6. 7 elevado a menos 2. Então eu vou inverter a base e terei 1 sobre 7 ao quadrado, que ficará igual a 1 sobre 49. Exemplos das funções exponenciais. Então eu tenho aí 4 exemplos de funções exponenciais. F de x igual a 4 elevado a x, g de x igual a 2/3 elevado a x, h de x igual a 0,5 elevado a x e p de x igual a raiz de 7 elevado a x. É importante ressaltar que existem propriedades da função exponencial. Por exemplo, a primeira propriedade diz que x igual a 0, logo f de x será igual a 1. A segunda propriedade diz que se a for maior do que 1, a função será crescente.
lembrando que A representa a base. Na terceira propriedade diz que se A for maior do que 0 e menor do que 1, a função será decrescente. E a quarta propriedade diz que sempre que x1 for igual a x2, A elevado a x mais 1 será igual a A elevado a x elevado a 2. Vamos pensar agora acerca dos tipos de função exponencial e gráfico da função exponencial. Temos dois tipos de funções exponenciais. Elas podem ser crescente ou decrescente, da mesma forma que seus gráficos são crescentes ou decrescentes. Na figura abaixo, o gráfico da função f de x igual a A elevado a x é crescente quando a base A é um número maior que 1, ou seja, A maior que 1. Observe a evolução do gráfico. Nessa situação, quanto maior for o valor designado para x, maior será o valor designado para y. Na figura a seguir, o gráfico da função f de x igual a A elevado a x é decrescente quando a base A é um número maior que 0 e menor que 1, ou seja, A maior do que 0 e menor do que 1. Então, para este caso, quanto maior for o valor de x, menor será o valor de y. Vejamos algumas aplicações. Então, eu tenho aí uma função que é dada por f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Observe na tabela que eu atribuí valores para x e obtive valores para f de x a partir dos valores designados para x. Assim, representando graficamente, eu percebi que eu tenho uma função decrescente, pois a minha base A é maior do que 0 e menor do que 1. No caso, a minha base vale meio. Então, posso afirmar que esta função é uma função decrescente. No exemplo a seguir, agora, conforme vocês podem ver aí na tela, eu tenho uma função designada por f de x igual a 2 elevado a x. Utilizei o mesmo princípio que foi utilizado no exemplo anterior. Designei valores para x para poder obter valores para y. Com isso, cheguei à conclusão de que eu tenho uma função crescente, pois a minha base é maior que 1. No caso aqui, a base é representada por 2. Retomaremos agora o estudo de trigonometria, onde iremos aprender a resolver problemas simples de equações trigonométricas, utilizando a primeira relação fundamental da trigonometria, e a identificar gráficos das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Vamos falar agora sobre a relação fundamental da trigonometria. Aliás, a primeira relação fundamental da trigonometria também é chamada de primeira RFT. Ela relaciona duas funções trigonométricas bastante conhecidas, a função seno e a função cosseno. E a relação fundamental da trigonometria é dada pela expressão seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vamos ver uma aplicação. Determine o valor de x sabendo que cosseno é igual a 2/5, com x pertencendo ao primeiro quadrante. Então, para resolvermos, vamos aplicar a relação fundamental da trigonometria, que é dada por seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, seno ao quadrado de x mais 2/5 ao quadrado igual a 1. Dessa forma, temos que seno ao quadrado de x mais 4 sobre 25 é igual a 1. O que convém dizer que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 4 sobre 25. O que irá gerar seno ao quadrado de x igual a 21 sobre 25, que implica em dizer que seno de x é igual a raiz quadrada de 21 sobre 25. Logo, podemos afirmar que seno de x é igual a raiz de 21 sobre 5. Agora vamos pensar em identificar os gráficos das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. No estudo dos gráficos, nos deparamos com imagens formadas por ondas do mar, frequências de música, entre outras, que podem nos remeter a situações de nosso dia a dia.
Os gráficos de funções trigonométricas têm formatos lindos, inclusive lembrados em músicas como, por exemplo, Como uma Onda no Mar, de Lulu Santos. As funções trigonométricas são classificadas como funções periódicas, ou seja, na sua representação gráfica, elas se caracterizam pela repetição de um padrão, como vemos na imagem que está disponível para vocês. A este padrão chamamos de período. Leia a definição formal de função periódica a seguir. Uma função f de A em B é chamada de periódica se existir um número k maior que zero, onde o menor valor de k, que satisfaz a condição abaixo, é chamado de período. Então, f de x mais k é igual a f de k para todo e qualquer x que pertence ao conjunto dos números reais. Considerando que as funções trigonométricas têm sua representação no ciclo trigonométrico, os períodos de cada função vão estar limitados a cada ciclo. Vejamos a função seno. A função seno será definida como função f de R em R, onde f de x é igual a seno de x para todo e qualquer x que pertença ao conjunto dos números reais. O seu gráfico é classificado como senoide. Observe as figuras. A representação da tabela é do gráfico de uma função seno considerado os valores pertencentes ao eixo x e y. Então eu tenho uma tabela onde eu disponho dos valores de x, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. A função f de x, que é igual a seno de x, e os valores para f de x em relação aos valores designados para x. Então obtive para f de x 0, 1, 0, menos 1 e 0. E marcando esses pontos no gráfico, eu tenho esta periodicidade que você pode ver na representação gráfica indicada. A imagem da função seno é no máximo 1 e no mínimo menos 1, ou seja, ela estará representada, estará indicada no intervalo fechado em menos 1 e fechado em 1, enquanto que o período da função seno é 2π. Agora, pensando na função cosseno, ela será definida como uma função f de R em R, onde f de x é igual a cosseno de x para todo x que pertence ao conjunto dos números reais. E o seu gráfico é classificado como cossenoide. Vejamos a representação. Observe que na tabela também foram designados valores para x, que são 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. E em função desses valores de x, obtivemos para y 1, 0, menos 1, 0 e 1. Importante afirmar que a imagem da função cosseno é no máximo 1 e no mínimo menos 1, ou seja, ela também estará representada no intervalo fechado em menos 1 e fechado em 1. E o período dessa função é dado por 2π. Agora, vamos pensar na função tangente. A função tangente também será determinada atribuindo-se valores para x, que são 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus e 360 graus. Com esses valores, obtemos para y 1, menos 1 e 1. E observe que para 90 graus e 270 graus não existe valor para f de x. Assim, concluímos que a imagem da função tangente é o próprio conjunto dos reais e que o período da função é representado por π. Então, pessoal, com isso chegamos ao final de mais uma aula. Aproveite
para compartilhar os seus conhecimentos. E até um próximo encontro.